A nossa aula de hoje será para tirar as dúvidas a respeito da aula de antifúngicos, que já foi postada na plataforma até mesmo antes da primeira verificação. É uma aula curta, não muito complexa, mas também não muito simples, né? Porque fala de mecanismo de ação. Então, eu queria saber de vocês quais são as dúvidas de vocês e a gente vai esclarecendo aqui essas dúvidas. Ah, vamos lá, agora é com vocês. Mandem daí. O que não ficou claro? Em termos de mecanismo de ação, grupos de antifúngicos. Tá todo mundo aqui com a... Começa só falando sobre a baixa toxicidade delas, né? Eu trabalhar em cima delas, sobre as formas de ação células eucariontes. Isso, a Eu questão estava da... entendendo. Até falando sobre o sítio-alvo delas, a questão da utilização da membrana. Isso. A gente fala primeiro sobre toxicidade, a questão da toxicidade seletiva. Isso a gente já discute há bastante tempo, né? Qual seria, mas vamos tentar esclarecer aqui, para quem ainda não conseguiu entender. Que tipo de antimicrobiano, se a gente for comparar antifúngicos e antibacterianos, tem uma toxicidade seletiva melhor, uma toxicidade seletiva maior? O que vocês acham? O antifúngico, né? Maior? Não, Não. menor Menor, do que o isso. antibacteriano. Isso. Por quê, Nelly? Qual a sua Porque o fungo, opinião? acho que o fungo ele é melhor, mais fácil de ser tratado pela toxicidade dele do que a bactéria em si, porque ela já exige um pouco mais de tratamento, são outros tipos de sítio de ação, uma outra colocação. Então, acho que o fúngico é menor risco de toxicidade, né? Mas é uma baixa toxicidade seletiva dele, não? Não. Calma, vamos lá. Ele tem uma baixa toxicidade seletiva, por quê? Porque o fungo é um organismo eucarionte, Uhum. que nem os nossos tecidos, né? Nós somos organismos formados por células eucariontes, né? Organismos complexos formados por células eucariontes. Logo, como as nossas células elas são semelhantes às células fúngicas, eles vão apresentar uma baixa toxicidade seletiva. Ou seja, quando você vai fazer um tratamento com um antifúngico, você tem mais chance desse antifúngico ser tóxico para os seus tecidos saudáveis. Uma vez que as células fúngicas, por serem semelhantes às nossas células, elas vão apresentar poucos sítios alvos, né? Poucos alvos onde esses antifúngicos irão atuar. Por exemplo, né? As nossas células, quais são os tipos de ribossomo presentes nas nossas células, já que nós apresentamos células eucariontes? Ribossomo 80S. Qual é o ribossomo presente no fungo? 80S, porque ele também é eucarionte. Então, se você for tentar desenvolver um antifúngico que afete a síntese de proteína, além desse antifúngico interferir na síntese proteica do fungo, ele pode também atrapalhar a síntese proteica das nossas células, prejudicando também as nossas células saudáveis. Diferente de antibacterianos. Antibacterianos têm vários alvos para eles atuarem, né? Parede celular, nossas células não apresentam parede celular, apesar dos fungos apresentarem parede celular, as nossas não têm, né? Aí são as diferenças básicas que existem entre uma célula e outra, apesar delas serem células eucariontes. Mas a questão dos antibacterianos terem uma toxicidade seletiva maior é porque eles têm muitos outros pontos para atuarem. Ribossomo, a membrana deles, tá? Vários outros alvos em que essas substâncias conseguem afetar apenas as células bacterianas e não as nossas células. Certo, gente? Deu para entender, né? Então, tem mais chance da gente ter
não vou chamar intoxicação, né? Mas de sofrer danos utilizando um antifúngico do que um antibacteriano. Isso quando a gente está se pensando em formulação dessas substâncias. Claro que uma substância, uma droga, né, um fármaco, um antimicrobiano, um antineoplásico, ele só vai para a fase clínica quando ele passou por vários testes. Claro que eu não vou colocar um fármaco para comercialização que cause mais danos nos tecidos saudáveis do que no alvo dele, que no caso seria a bactéria, seria o vírus, seria o fungo, certo? Mas a toxicidade seletiva, como conceito, seria a capacidade de uma substância ela ser mais específica para o alvo, no caso da microbiologia clínica, quem é o alvo dos antimicrobianos? Os micro-organismos, né? Deles afetarem os micro-organismos e afetarem pouco ou não afetarem os tecidos saudáveis. Ok? Deu para entender? Então, fazendo uma comparação entre antibacterianos e antifúngicos, quem tem uma toxicidade seletiva maior, melhor, são os antibacterianos, devido à diferença entre as nossas células, né, células humanas, células animais e as células bacterianas. Ok, gente? Então, é muito mais fácil para um pesquisador desenvolver um antibacteriano do que um antifúngico. Mas claro que os fungos também vão apresentar alguns alvos específicos. E isso ficou claro na nossa aula de antifúngicos. Se tem um alvo específico presente apenas nos fungos, que não está presente nem nas nossas células, nem nas células bacterianas, nem em outros organismos, que cita lá na aula. Vou dar uma dica. Na membrana. Meio ponto. Para quem acertar? Acabou o tempo. Tem ninguém na sala? Jonathan, tá dormindo hoje? Oi, professora. Não, tô acompanhando. Alguém sabe me responder qual é esse alvo? Um alvo específico presente apenas nas células fúngicas, alvo específico para antifúngicos? Seria o ergosterol, professora? Isso, muito bem. O ergosterol, né? O ergosterol, que é um lipídio da classe dos esteróis, que tem a mesma função que o colesterol nas nossas membranas, ele é um alvo específico para antifúngicos. Ou seja, se você for trabalhar desenvolvendo um antifúngico que ataque esse lipídio, você tem uma grande chance de ter uma toxicidade seletiva boa. Por quê? Porque esse alvo é específico, esse alvo está presente apenas nas células fúngicas, não tem nas nossas células. Logo, vai atingir, né, apenas as células fúngicas. Pode, de alguma forma, ter algum efeito adverso nas células saudáveis, mas não no que diz respeito a atuar nesse alvo, né? Outros efeitos aí que a gente sabe que pode acontecer, porque não existe uma bala mágica, né? Uma droga mágica que afete apenas o alvo. Direto ou indiretamente pode ocorrer os efeitos colaterais. E isso é muito bem colocado também, né? Esclarecido na bula das medicações. Quais são os efeitos colaterais que aquela medicação, que aquele fármaco, ele pode desencadear no paciente. Ok? Então, o ergosterol aí é um ponto importante para a questão do desenvolvimento de antifúngicos. Seguindo aí nessa sequência aí, a gente fala do quê, gente? Dos alvos. Quais são os alvos onde os antifúngicos podem atuar? Vamos lá. Quais são? Membrana. O que mais? Parede celular. O que mais? E alguns alvos E meio intracelular. Isso, né? Alguns alvos dentro da célula, intracelular, como, por exemplo, a questão do fuso mitótico. A questão do que também?
da inibição da síntese Isso. do RNA mensageiro, né, lá pela flucitosina. Então, esses são antifúngicos que vão atuar a nível intracelular. Celular. Isso. Na Eu membrana, quais são os tenho exemplos que a gente dá na membrana? ocitosina, né? E a gliceofusina, glicewa. Não, no alvo, membrana citoplasmática. Ah, tá, membrana Na membrana, a gente fala dos polienos e dos azós, né? São dois grupos muito importantes. Os polienos. Os polienos, exemplos de polieno, a gente tem um muito conhecido, a anfotericina B. A anfotericina B e a anistatina são os principais antifúngicos do grupo dos polienos. E do grupo dos azóis, nós temos os zóis da vida, né? Fluconazol, miconazol, que mais? Itraconazol, cetoconazol. Então, todos esses antifúngicos são do grupo dos azóis. Qual é o mecanismo de ação dos polienos? Como é que eles agem na célula fúngica para matar ou inibir o crescimento dessas células? Quem pode falar aí para gente? Vocês que assistiram a aula, né? Estou acreditando que todo mundo assistiu essa aula. O que eu entendi, o que eu estava dando uma olhada aqui, é que ele atua ligando, né, alternando especificamente os esteróis da membrana celular com as células do fungo. Isso, nos esterol você tem que deixar claro. Que esterol é esse? O ergosterol. Ergosterol. Isso, porque quando você fala esterol, o esterol você abre um leque de opções, como por exemplo, o colesterol também é um esterol, tá? Ele se liga no ergosterol, formando poros na membrana da célula, fazendo com que ocorra o quê, gente? O extravasamento de íons importantes. E aí a célula vai perdendo cálcio, vai perdendo sódio. É como se eu pegasse a membrana e fizesse vários furos na membrana, furos anormais, né? A membrana tem as suas proteínas, tem os seus receptores, os seus transportadores, né, que realizam o fluxo ali de substâncias, mas quando a célula fúngica entra em contato com o ergosterol, é como se eu abrisse vários outros poros que não são fisiológicos para o fungo. E aí ele perde íons importantes, fazendo com que a célula fúngica ela entre em colapso fisiológico, né, e acabe indo a óbito, tá? Aí o fungo morre e aí o indivíduo ele elimina aqueles micro-organismos ali do tecido onde era o foco infeccioso, certo? É assim que os polienos agem, tá? Então, trocando em miúdos, os polienos, eles interferem, eles aumentam o quê? A permeabilidade da membrana, afugentando, né, liberando íons importantes. Ok? Todo mundo entendeu? Entendeu, Nélio? Entenderam? Sim. Elana, Diego, Cris, Lohane, Sivaldo. E os azóis? Os azóis e as alilaminas. Como é que eles atuam? Quem pode falar um pouquinho aí pra gente? Os azóis. Eles vão inibir o quê, gente? Eles vão inibir a biossíntese, né? Ou a síntese, ou a produção de quem? Também do ergosterol. Enquanto os polienos eles se ligam firmemente ao esterol, aumentando a permeabilidade da membrana, o que vai acontecer em relação aos azóis? Eles vão inibir a síntese de ergosterol, tá? A biossíntese de ergosterol. Agora, de que forma? O mecanismo de ação é diferente, tá? Dos azóis e das alilaminas. Como é que os azóis atuam? Eles inibem uma enzima que é importante, que faz parte, né, da síntese do ergosterol. Todavia, a biosintética, a grande maioria, apresentam várias enzimas em cadeias que vão, né, transformando precursores até chegar no produto final. O ergosterol não é diferente. Ele tem enzimas envolvidas no processo de síntese. Uma dessas enzimas é a... Que enzima é essa? É desmetação.
bactalase, uma coisa assim. 14 desmetilase. 14-alfa-lanosterol demetilase. Isso. É. A 14-alfa-lanosterol demetilase. Qual é a função dessa enzima na via biosintética? É converter o lanosterol, que é um precursor do ergosterol, em ergosterol. Ou seja, ele transforma o lanosterol em ergosterol. Como os azóis inibem essa enzima, ou seja, não deixam ela trabalhar, qual é a consequência disso? Eu não vou ter ergosterol. Ou eu vou ter a formação de ergosterol alterado, anormal. E o ergosterol, ele é um componente muito importante onde, gente? Na membrana, né? Na bicamada. Davi, Na vê se meu bicamada, caderno está aí na sala. na bicamada Meu caderno. lipídica. E aí, gente? O que vai acontecer com a membrana? A membrana, né? Ela não vai poder ser renovada. Ou seja, eu vou ter uma má formação na membrana. Isso vai interferir em uma série de funções da membrana, funções de transporte, certo? Função de sinalização. E aí a célula fúngica também morre, tá? Então, qual é o mecanismo de ação dos azóis? Inibição da síntese do ergosterol. Esterol. De que forma? Ou seja, o mecanismo pelo qual isso acontece? Por meio da inibição da enzima 14-alfa-lanosterol demetilase. Desmetilase. Que tem como E função converter o lanosterol em ergosterol. Não tendo ergosterol, a membrana ela é má formada, né? Ou seja, a sua integridade está totalmente comprometida e a célula fúngica morre. Tá? Depois a gente fala de quê? Do mecanismo de ação das alilaminas. As alilaminas também inibem a síntese de ergosterol. Mas qual é a diferença de um para o outro? Do mecanismo de ação dos azóis para o mecanismo de ação das alilaminas? Eles fazem a mesma coisa, né? Eles inibem a síntese do ergosterol. Só que de forma diferente. O mecanismo de ação é diferente. Ok? Qual é a diferença? Quem pode me falar aí? Lembrem-se que vocês estão sendo avaliados, tá? Então, eu quero mais participação de vocês. Hoje só o Nélio, a Lohane já participou. Vocês têm que assistir a aula para que a gente possa ter uma discussão boa. Viu aí, Nélio? A diferença é, gente, que os azóis inibem a enzima, atuam na enzima 14-alfa-lanosterol demetilase, enquanto que as alilaminas já vão atuar na enzima escaleno-epoxidase, que também é uma enzima que participa da via biosintética do ergosterol, tá? Enquanto a 14-alfa-lanosterol demetilase é uma enzima que atua lá na frente da via, quase para finalizar a síntese do ergosterol, a escaleno-epoxidase é uma enzima que vai atuar lá no iniciozinho da via. Mas ambas se inibidas vão interferir o quê? Na produção do ergosterol. Tá? Então, mecanismo de ação dos azóis, inibição da enzima 14-alfa-lanosterol demetilase. Das alilaminas, inibição da enzima escaleno-epoxidase. Ok? Outro alvo, parede celular. Citem aí um exemplo de antifúngico que atua inibindo a síntese da parede celular. As equinocandinas, né? As equinocandinas, elas inibem a síntese de um dos componentes da parede celular. Que componente é esse? O glucano, tá? A parede celular dos fungos é formada por dois polissacarídeos, né? Que é o 1,3 beta-D-glucano e o 1,6 beta-D-glucano.
sendo que o que está presente em maior quantidade ali é o 1,3 beta-D-glucano. E a escalena epoxidase, desculpa, a escalena epoxidase já. A equinocandina, tá? A equinocandina, ela inibe a síntese do 1,3 beta-D-glucano, que é um polissacarídeo presente na parede celular da célula fúngica. Como é que a equinocandina vai atuar? Ela vai inibir uma enzima importante na síntese desse polissacarídeo. Tá? Que enzima é essa? A 1,3 beta-D-glucano sintase. Ou seja, é a enzima que sintetiza o polissacarídeo 1,3 beta-D-glucano, que é um componente importante, um dos principais componentes da parede celular fúngica, tá? E aí, se essa enzima é inibida, eu não vou ter quem? Eu não vou ter esse polissacarídeo, eu não vou ter o 1,3 beta-D-glucano. Eu não tendo esse componente, a parede celular ela fica também desestabilizada, fazendo com que o quê? Com que a célula fúngica também vá a óbito, morra, né, gente? Certo? Professora, essa 1,3 beta-glicano, ela também é aquela penicilina que o pessoal fala? É chamada de penicilina dos antifúngicos? Parece que eu tinha ouvido alguma coisa. Nunca ouvi falar nesse termo, Não. porque penicilina é um antibacteriano, né? Eu tinha visto que era conhecida consequentemente como penicilina dos antifúngicos. Nunca ouvi falar, mas eu acho que a relação que eles fazem é porque a penicilina atua na parede celular da bactéria, né? Da bactéria que é semelhante. Isso, aí a equinocandina atua na parede celular fúngica. Acho que é essa a comparação que eles fazem. Mas eu nunca tinha ouvido falar nesse termo dela ser a penicilina dos fungos. Continuando, qual é o outro alvo que está faltando? Tá todo mundo aí? Ninguém dormindo? Sim, sim. Sim, professor. Tá, o outro alvo, um outro antifúngico importante que vai atuar agora dentro da célula. Griseofulvina, né? Como é que a griseofulvina... Qual é o mecanismo de ação da griseofulvina? É bem facinho. Ela inibe o quê, gente? A formação do fuso mitótico. Que tipo de citoesqueleto, que poucos aqui, né, que foram meus alunos, viram lá no primeiro semestre que forma o fuso mitótico? Quais são os citoesqueletos? O tipo de proteína do citoesqueleto que forma o fuso mitótico? Meio ponto para quem acertar. Acabou o tempo. Meio ponto para mim. São os microtúbulos, né, gente? As tubulinas que vão formar os microtúbulos. Tá, a griseofulvina, ela vai inibir o quê? A polimerização das tubulinas, que forma aquele fuso. Para que serve o fuso mitótico? Para separar quem? As cromátides irmãs, quando a célula vai se dividir, né? Quando ela está lá em mitose, tá? Quando a gente fala de mitose, né? Fuso mitótico. Quando a gente fala de meiose, fuso meiótico. Mas os fungos, eles se dividem lá por mitose, né? A grande maioria deles. Então, o que acontece? Quando o indivíduo é tratado, né? Está em tratamento com a griseofulvina vai inibir o quê? A polimerização desses microtúbulos. Se eu não tenho a formação do fuso mitótico, o que eu não vou ter? Eu não vou ter o quê? A separação das cromátides irmãs. A separação das cromátides irmãs compõe uma das fases da mitose. Que fase é essa? A anáfase, né? Então, eu vou parar ali, a célula não vai se dividir. Logo, a célula vai parar em anáfase, ela não vai finalizar o processo de divisão, e aí o sistema imune, né, as células fagocíticas,
vão ter um prato cheio para elas, porque elas vão ficar ali e as células fagocíticas vão e fagocitam e eliminam aquelas células dali. Certo, gente? Então, griseofulvina, ela inibe o quê? A polimerização dos microtúbulos, interferindo onde? Na divisão, inibindo a divisão celular. Ok? Todo mundo entendeu? Na mitose, na fase de anáfase. Isso, ela vai interferir lá no processo de anáfase, né? Vai inibir ali, vai parar a célula em anáfase. Como é que ela parou a célula em anáfase? Porque ela inibiu a polimerização dos microtúbulos. E aí a célula não divide, tá bom? Para finalizar, nós temos quem? A flucitosina. A flucitosina é bem interessante porque ela é de um grupo, uma vez o Jonathan até perguntou, um grupo de análogos de base nitrogenada. Isso a gente falou quando a gente discutiu também aquele artigo lá de herpes, tá? Existe um grupo chamado de análogos de base nitrogenada, e a flucitosina compõe esse grupo. Como é que a flucitosina age? Ela inibe a síntese do RNA mensageiro. E o RNA mensageiro, ele que tem o código para formar quem, gente? As proteínas. O RNA mensageiro, ele está dentro de que classe química, de que classe de macromoléculas? Ele é um ácido nucleico, né? Nucleico. Os ácidos nucleicos são formados por quais subunidades? Quais são os tijolinhos que formam os ácidos nucleicos? São os nucleotídeos. Ok? Nucleotídeos formam os ácidos nucleicos. E a flucitosina, ela é um análogo de base nitrogenada. E a base nitrogenada é um dos componentes dos nucleotídeos. Ainda lembra quais são os 3 componentes dos nucleotídeos? Bora ver aí, quem ainda lembra lá do primeiro semestre e também do 5º semestre, que é genética. Quais são? Jefferson, você que ativou o seu áudio. Não, não me lembro. Eu estava jantando, olha. Ah, Jefferson. Uma base nitrogenada. O que mais? Um açúcar de 5 carbonos. Um açúcar de 5 carbonos, ou seja, uma pentose, né? E Isso. Grupo fosfato. E um grupo fosfato. Muito bem, esses são os 3 componentes. E a base nitrogenada, né? Ela é muito importante, assim como os outros componentes. Mas lembrem que as bases nitrogenadas, elas vão compor essas subunidades, e tem base nitrogenada que está presente apenas no DNA e tem base nitrogenada que está presente apenas no RNA. No caso lá da flucitosina, ela é um análogo de uma base nitrogenada. Como é análogo, não é igual, né, gente? Análogo é algo semelhante, mas não é igual. Ou seja, você tem uma semelhança química muito grande, porém, essas duas estruturas apresentam funções diferentes. Elas não vão conseguir desenvolver a mesma função, a mesma propriedade. E a flucitosina, ela, quando entra na célula fúngica, ela vai ser convertida enzimaticamente em um outro substrato, chamado de 5-fluoruracil, tá? E o 5-fluoruracil, ele sim, ele é aquele análogo direto, análogo de base nitrogenada direta. E o que ele vai fazer, gente? O RNA mensageiro, ele é formado por nucleotídeos, ok? Esses nucleotídeos apresentam bases nitrogenadas. Como a flucitosina, que depois foi convertida em 5-fluoruracil, são análogos de base nitrogenada, ou seja, que compõem os nucleotídeos, ela vai se intercalar onde? Na cadeia de RNA mensageiro que está se formando ali. O RNA mensageiro está se formando. E aí eu tenho as bases naturais, tá? No caso da flucitosina, ela é um análogo da citosina, tá? Quais são as bases nitrogenadas, para vocês relembrarem? Adenina, Citosina,
timina, citosina, guanina Menina e a uracila, né? Uracila. Uracila, né? Isso. É bom vocês sempre falarem nas que pareiam, tá? Adenina, timina, citosina, guanina, sobrou quem? A uracila. Sim. E a gente sabe que a uracila, ela é a que corresponde à timina, tá? Porque o DNA, a timina só está presente no DNA. E a uracila só está presente no RNA, RNA. tá? Logo, a adenina no DNA pareia com a timina. Sim. E a adenina pareia no RNA com a uracila. Então, nós temos 5 bases nitrogenadas. E a flucitosina, ela é o análogo da citosina. Certo, gente? Aí tem a citosina normal ali no processo de síntese do RNA mensageiro. E chega quem de gaiata ali? O 5-fluorouracil. Tá? Então, quando a citosina vai querer entrar, né, o nucleotídeo com citosina vai querer entrar para formar o RNA mensageiro, quem chega e entra? O 5-fluorouracil. Então, ele se intercala ali para formar o RNA mensageiro. Logo, eu vou estar formando um RNA mensageiro alterado. Por quê? Porque a 5-fluorouracil não é a citosina, não é o nucleotídeo de citosina. Tá dando para compreender? Ou seja, eu estou tendo um usurpador, né? Um falso ali no RNA mensageiro que se formou. Se eu tenho o RNA mensageiro alterado, quem vai ficar alterado também, gente? A proteína. Já que o RNA mensageiro apresenta o código para formar quem? As proteínas. Certo? Alô? Estão me ouvindo? Estão entendendo? Sim. Sim. Então, recapitulando. A 5-fluorocitosina, fluorocitosina, é do grupo dos análogos de nucleotídeos. Ok? Que quando entra em contato com a célula, ela é convertida em 5-fluorouracil. Tá? É o que vocês conhecem por profármaco, tá? Porque ele precisa ser metabolizado. Ele não chega e já está pronto para atuar. Tá? A 5-fluorocitosina precisa ser metabolizada na célula fúngica para ela poder atuar. Ok? Ou seja, ela é convertida em 5-fluorouracil. Por enzimas presentes apenas em células fúngicas. É por isso que a 5-fluorocitosina não tem efeito nas células do hospedeiro, tá? Nas células do paciente, apenas no fungo, devido a essas enzimas estarem presentes apenas nas células fúngicas. E aí o 5-fluorouracil vai competir com os nucleotídeos naturais, ela vai se intercalar no momento em que o RNA mensageiro está se formando um RNA mensageiro alterado, tá, gente? Ele não é um RNA mensageiro normal, por quê? Porque o 5-fluorouracil se intercalou no lugar da citosina natural. Professora, a citosina não vai entrar, não vai ter nenhuma citosina nesse RNA mensageiro? Não é isso que eu estou falando. Além das citosinas naturais, eu vou ter também muito 5-fluorouracil que vai estar ali se intrometendo. Logo, eu vou ter um RNA mensageiro anormal. Se eu tenho RNA mensageiro anormal, eu vou ter também uma proteína anormal, tá? Logo, algum organismo consegue viver sem proteínas? Não. E aí, o sistema imune vem, fagocita essa célula, eliminando o foco de infecção por essas células fúngicas. Certo, gente? Estão aí? Sim. Todo mundo entendeu? Sim. Olha, para as Sim. Ótimo. Gente, essa aula já foi dada, só lembrando. Vocês têm que assistir a aula para que vocês tirem as dúvidas, tá? Para que a gente não venha repetir tudo que já está gravado, tá bom?